Irmãos, graças a Deus, mais uma vez nós estamos na casa do Senhor com o objetivo de adorar o Senhor, de louvar o seu nome, de glorificá-lo pelo que ele tem feito, pelo que ele fez, continua fazendo e certamente continuará fazendo em nossas vidas. Mas também nos reunimos para ouvir a voz do Senhor através da palavra do Senhor. E com esse intuito no coração, peço aos irmãos que abram suas Bíblias na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, nos versículos 8 a 11, nós vamos ler. 1 de Pedro 5, versículos do 8º até o 11º. Os irmãos acompanhem comigo essa leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós estamos mais uma vez aqui diante do desafio da Tua palavra, como igreja Tua, Senhor, como povo Teu, reunidos em Teu nome. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor mesmo nos esclareça com relação à Tua palavra, para que ela possa, Senhor, gerar em nós os frutos para a glória do Teu nome e para o nosso bem, Senhor. Pedimos que seja assim na vida da Tua igreja e do Teu povo, no poderoso nome de Jesus. Amém. Irmãos, para nós compreendermos esta palavra de Pedro, ela não pode de forma nenhuma ser entendida fora do seu contexto, né? Aqui Pedro está terminando a sua primeira carta, e ele está fazendo aqui as suas considerações finais. E é uma carta de encorajamento à igreja de Deus, ao povo de Deus. E ao mesmo tempo, ela persuade a igreja para que persista na fé. Que mesmo diante de situações difíceis, de perseguições, a igreja continue firme na fé, andando sempre na vontade do Senhor. Esta carta, ela tem uma característica peculiar, que são os destinatários para os quais Pedro escreveu essa carta. Eles estão identificados logo lá no capítulo 1, no primeiro versículo, e é importante que a gente veja isso, para que nós tenhamos consciência de para quem Deus está destinando essa sua palavra. Pedro, ao iniciar a escrita de sua carta, ele diz que destina, no capítulo 1, verso 1, aos eleitos, que são forasteiros na diáspora, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. No verso 2 ele diz: eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Mas isso aqui é muito importante, porque esta carta ela se destina ao povo ao qual Deus chamou. É um povo que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Essa presciência de Deus que Pedro coloca aqui, que segundo essa presciência, esse povo eleito, ela aponta para esse grande amor de Deus que tem para com aqueles a quem Ele quis salvar. É um amor que vai até as últimas consequências. E este Deus que nos conheceu também nos predestinou, nos chamou, nos justificou e um dia nos glorificará.
Depois ele fala que também esses chamados são os santificados em espírito, que essa ligação estreita entre esse amor que nos salvou e a obra que o Espírito realiza em nós, nos transformando naquilo que Deus quer que nós sejamos. Ele ainda continua dizendo que estes foram eleitos para a obediência. Aponta para o fato de que nós não somos ouvintes passivos da palavra de Deus. Nós somos aqueles que ouvem a palavra e ao mesmo tempo essa palavra gera em nós um comportamento, um resultado, um desdobramento desta fala que Deus trouxe até os nossos ouvidos e penetrou o nosso ser e nos fez pensar nas coisas que Ele quis que nós pensássemos e a partir daí nós fôssemos transformados pelo poder do Evangelho. E é interessante, irmãos, que a última fala dele aqui, ele fala sobre a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que indica exatamente a transferência para estes a quem Deus elegeu dos méritos da morte de Cristo. Ou seja, essa concretização de uma nova aliança de Cristo, na qual nós participamos dos benefícios e também das obrigações que decorrem dessa aliança. Agora é interessante que aqui neste pequeno trecho da palavra nós temos aqui essa ação toda de Deus dentro de uma dimensão trinitária, porque nós podemos ver aqui a presciência de Deus Pai, nós vemos aqui a santificação do Espírito e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nós estamos então despertados por Deus, aptos para vivenciar tudo isso que Pedro nos diz aqui, e claro que inspirado pelo Espírito de Deus. Você é um eleito do Senhor, então essa carta é para você, essa carta é para mim, para todos nós, para todos aqueles que em todos os tempos, durante toda a revelação de Deus, Deus chamou e despertou para que voltassem para Deus e conhecessem a Deus e a partir daí servissem a Deus. Esse trecho específico que nós lemos, como eu já disse, ele está ali nas suas considerações finais, mas ele tem uma importância tremenda e vital para a vida da igreja, porque ele apresenta aqui algumas ideias que nós imaginamos assim, mas se eu tenho a segurança da salvação, então não devo me preocupar com outras coisas, né? Outras situações que possam me envolver e que acabarão por me transformar num descumpridor da vontade de Deus, ou um daqueles que realmente confronta e afronta aquilo que Deus quer de nós. Mas, irmãos, isso aqui é muito sério, porque nós vemos em toda a Escritura, do início até o fim, em todos os livros, sempre uma chamada nesse sentido, de que nós devemos estar alertas, estar atentos. O próprio Senhor Jesus mesmo disse isso, quando ele estava no jardim, naquele momento ali no Getsêmani, ele lá na pena de Mateus, lá no capítulo 26, verso 41, ele fala aos seus discípulos: vocês devem vigiar para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós já temos ali na própria palavra do Senhor, aquele que discipulou aqueles 12 e trabalhou com eles durante aquele período ali de aproximadamente 3 anos, e os mandou para o campo de ação missionária, e eles foram, Jesus os advertindo para que orassem e vigiassem, porque há muitos perigos pelo caminho. E Pedro aqui nos chama essa, digamos, santa inquietude em relação àquilo que nos cerca. E quando ele faz isso, ele não coloca como uma opção, eu devo escolher entre isso e aquilo. Ele coloca no sentido de ser uma ordem do Senhor. Aqui são verdadeiros imperativos.
Nós sabemos que estamos em luta, sabemos que lutamos. Aliás, o primeiro cântico que nós cantamos, o Castelo Forte, fala de um adversário que nos afronta constantemente, de um inimigo que está sempre nos fustigando, está sempre nos confrontando. Mas muito bem colocado ali, Lutero coloca ali que esse inimigo já está vencido por uma só palavra que sai da boca de Deus. Mas mesmo assim continua essa advertência, e aqui nas palavras de Pedro, elas têm algumas condições bastante específicas para a vida do povo a quem ele destinou essa carta, que somos nós. O povo a quem Deus quis salvar, a quem Deus elegeu, a quem Deus chamou, a quem Deus santificou, continua nos tratando conosco. E um dia virá para nos levar para onde Ele está. Esta é a sua promessa. E a primeira advertência de Pedro aqui é de que nós somos chamados a um imperativo da vigilância. Ele inicia a sua carta no versículo 8 dizendo: sede sóbrios e vigilantes. Ou seja, estejam alertas e vigiem. Observem aquilo que está acontecendo à sua volta. Essa vigilância ela é exigida de forma enfática aqui nesse texto, como uma arma a fazer frente na luta diária que nós temos contra este mundo. Nós travamos uma batalha. Sim, todos os dias, todas as horas. Alguns de nós enfrentam isso a todos os momentos. A gente conversa com as pessoas e percebe que a vida cristã não é fácil, né? E a vigilância e o estar alerta é uma arma de luta contra esse enfrentamento diário. Por mais que nós tenhamos domínio próprio, por mais que nós entendamos aquilo que nós já lemos das Escrituras, aquilo que nós já ouvimos de Deus, mesmo assim, há um momento em que nos fragilizamos, e é aí que nós sofremos o ataque mais frontal. E Pedro diz assim: sejam vigilantes, estejam alertas, vigiem, observem, olhem para os lados, porque existe alguém, além do Senhor, que está observando você. E esse alguém não é alguém com boas intenções, não. Pedro, ele continua aqui explicando essa situação, no mesmo versículo 8, ele diz, nos chama a vigilância, a estarmos alertas, e ele diz: o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Será que nós estamos isentos dessa condição de sermos assediados por esse ser? É claro que não. Claro que não. Ele é muito ousado, ele tem uma ousadia que a gente fica admirado. Se nós fôssemos ousados desse jeito, o Evangelho já teria sido pregado no mundo todo. Ele teve a ousadia de se apresentar diante de Deus com acusações contra os santos de Deus. Nós temos diversos momentos da palavra de Deus, da revelação de Deus, em que isso ocorre, isso é descrito de forma muito clara. E eu escolhi apenas um deles, em Zacarias. Os irmãos não precisam abrir, eu vou reproduzir o texto aqui, em que ele chega diante de Deus, no capítulo 3, verso 1, e diz o seguinte: o escritor, né, quem está escrevendo o texto diz: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Os irmãos conhecem muito bem de que no livro do Apocalipse ele é chamado de o grande acusador dos nossos irmãos. Apocalipse capítulo 12, verso 10. Ele é o acusador dos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de Deus. Então ele é ousado. Querem ver mais a ousadia dele? Ele teve a ousadia de tentar a Cristo, de fazer propostas. A gente lê aquilo, parece uma coisa ridícula, mas ele está ali
até difícil de entender o que o motivava ali. Ele sabia que não tinha a menor chance, mas ele tentou. A história de Jó, que é esse personagem tão pedagógico nas Escrituras, né, que nos ensina tantas coisas maravilhosas. Ele vai diante de Deus, e a quem Deus chama de um homem justo e que se desviava do mal, ele faz acusações contra Jó. Ele ele é bonzinho, ele é fiel, ele é justo, porque ele tem tudo o que ele precisa. Tira as coisas dele para ver. E vai por aí afora, meus irmãos. Então, há uma ousadia da sua parte, em que ele não enxerga esses limites. Ele parte para cima mesmo. É isso que Pedro está dizendo aqui. Às vezes a gente não gosta muito de falar sobre isso, é bom falar sobre outra coisa, mas essa advertência de Pedro é séria demais para passar em branco na nossa frente. A gente não conseguir enxergar isso. Ele está dizendo: olha, sede sóbrios e vigilantes, vigiem, olhem, observem, tenham cuidado. Por isso é que precisamos estar alertas e vigilantes o tempo todo. E esse cuidado precisa ser nas nossas falas, no nosso procedimento, até nos nossos pensamentos. Porque esse sujeito aqui, ele é um aproveitador de brechas. Ele aproveita aquilo que deixamos passar. Ele entra ali. Aquele diálogo de Pedro com Jesus, aquilo é fantástico. Jesus pergunta o que as pessoas dizem a respeito de mim. Eles falam: olha, um diz que o senhor é o profeta, Elias, e vocês? Então Pedro diz: olha, tu és o Cristo de Deus. E Jesus diz: olha, bem-aventurado Simão, porque não foi carne e sangue que te revelou isso. Essa revelação não é uma coisa natural do homem, mas Deus te mostrou isso, revelou isso a você. E de repente Jesus aponta o destino que ele tomaria, de ir para Jerusalém e ser morto. E aí Pedro: olha, não vai não, né? A gente lá você vai ser morto, procura evitar isso, né? Eu estou parafraseando aqui. E ele diz: olha, afasta de mim, arreda de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então a gente começa a enxergar aqui uma ousadia incomum. E um pouco mais elucidativo é o momento em que Jesus chega para Pedro. Está lá em Lucas 22:31 e diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou, disse Jesus, para peneirar como trigo, mas eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Então, irmão, é uma luta incansável, diária. Não pense você que está livre disso, porque você é o destinatário dessa carta, assim como eu, todos nós. Nós precisamos tomar cuidado para não dar a ele um valor maior do que o que ele tem, ou seja, dar uma publicidade a ele. Mas também precisamos tomar cuidado para não ignorar os seus desígnios, como diz Paulo lá aos Coríntios. Mais precisamente, quando Paulo vai tratar na igreja, no contexto da igreja de Corinto, sobre uma questão de perdão, e porque as ações da igreja são feitas todas na presença de Cristo, Paulo diz: olha, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos os desígnios. Está lá em 2 Coríntios 2:11, se os seus irmãos quiserem verificar. Nós conhecemos bem os seus planos, sabemos o que ele quer. Vigilância e estar alertas, irmãos, é a palavra que Pedro nos manda aqui como um imperativo da nossa luta contra o mal. Nós precisamos estar alertas e vigilantes, considerando que esse inimigo é muito esperto e ele está nos assediando constantemente. Nem preciso dizer para os irmãos que hoje em dia isso tem uma dimensão muito maior, porque hoje em dia nós temos comunicação em tempo real, nós temos tanta coisa, tecnologia boa, é claro, admirável, que pode ser muito bem utilizada para o bem, mas também
pode servir para introduzir em nossa vida coisas que não são boas. E nós, por um momento, baixamos a guarda. De repente, nós estamos aí enredados numa situação em que até nos envergonhamos. E precisamos voltar e rever aquilo, refazer nossa experiência e pedir perdão, se for o caso, mas nunca baixar a guarda, estar alertas sempre, irmãos. Conhecemos bem, diz Paulo, os seus desígnios, não ignoramos os desígnios, porque sabemos muito bem do que ele é capaz. Portanto, vigiar e ficar alerta é um imperativo dessa palavra de Pedro para a igreja de Deus, para os eleitos de Deus de todos os tempos, particularmente neste tempo nosso, nesse século 21, um século sombrio, né? Com tantas coisas acontecendo, algumas ainda incompreensíveis, né? Vivemos aí um monte de informações e a gente fica perdido no meio de tanta informação, sem saber o que é de fato real ou não. Mas de uma coisa nós sabemos: precisamos vigiar e estar alertas. A segunda advertência de Pedro aqui nesse texto é de que nós somos chamados, como ele diz lá, eleitos, salvos, chamados, e como instrumento de nossa resistência, como armas de nossa luta, chamados ao imperativo da resistência. Da resistência. Se por um lado nós somos assediados por um inimigo tão astuto, tão poderoso, do ponto de vista da sua própria astúcia, né? Por outro lado, nós somos também guardados por um amigo que é mais poderoso do que ele. Nós precisamos ter isso em mente, de que não estamos com essa total vulnerabilidade em relação às suas ações, mas também somos chamados a essa vigilância e a esse imperativo da resistência. Precisamos resistir o inimigo. O inimigo, ele é o acusador. É o acusador. E um acusador falso, porque ele é mentiroso, ele mente. Jesus disse que ele é o pai da mentira, e a própria ideia do seu nome, o seu próprio nome, já passa a ideia de alguém que é mentiroso, que é falso, que faz a realidade perder a sua forma ou ser obscurecida diante dos nossos olhos. É assim que ele consegue nos enganar, nos apresentando uma coisa falsa como se fosse verdadeira. Paulo, mais uma vez citando Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 14, ele diz que ele se disfarça até de anjo de luz, e com isso ele consegue nos enredar em alguma das suas artimanhas. Mas mesmo com tudo isso, esse inimigo poderoso, nós temos um amigo que é mais poderoso. E os irmãos sabem muito bem de quem eu estou falando. Pedro diz no verso 9 o seguinte: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos os irmãos ao redor do mundo estão passando. Os irmãos em volta do mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Aqui não há uma promessa de evitar a luta e o sofrimento e o confronto, mas de nos tornar vencedor, apesar da nossa fragilidade, apesar da sua astúcia. Mas quando nós estamos completamente fundados e fundamentados na pessoa de Cristo Jesus, aí nós temos a capacidade de resistir. Em nossa própria força não podemos. Nós, se formos ter esse confronto entre nós, em nossas condições naturais, nós não podemos. Nós não estamos sozinhos nessa luta, diz Pedro. Os irmãos ao redor do mundo estão lutando, enfrentando a mesma batalha. E os irmãos em redor do mundo de todos os tempos. Nós temos aí uma nuvem de testemunhas que passaram por essa luta, estão passando e certamente no futuro irão passar por essa luta.
é uma companhia agradável. Aqui mesmo, nesta igreja, nesta congregação de santos, nós temos aqui as testemunhas, que vivenciamos essa luta diária, de que enfrentamos as mesmas batalhas e temos esta mesma arma, que Pedro nos coloca aqui como a resistência, mas é uma resistência em Cristo, porque nós não temos força mesmo para lutar, sozinhos não. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, 2 Timóteo 3,12, ele diz: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Serão perseguidos. O próprio Jesus, no famoso Sermão da Montanha, ele diz, vamos pegar aqui a pena de Mateus, capítulo 5:10, ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Nós não temos tempo aqui para tratar dessa questão da justiça na perspectiva do reino de Deus, mas nós imaginamos, entendemos que essa perseguição é em função de servirmos ao Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse que esses são felizes, bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. Os perseguidos por causa da justiça. A palavra de Pedro ecoa bastante forte aqui: resista, resistir-lhe firme na fé. A fé que vem a nós pelo ouvir da palavra, a fé que chega até nós por uma ação de Deus que mexe com o nosso coração, faz com que compreendamos aquilo que Ele quer nos dizer da sua palavra, e nós somos fortalecidos diariamente. Fica difícil quando nós não ouvimos a palavra e não lemos a palavra, mas se nós temos essa prática, isso vai gerando em nós essa fortaleza interior, a ponto de termos forças para resistir. Lembra os irmãos que quando Jesus foi tentado por este mesmo inimigo, ele não usou outra coisa que não fosse a palavra de Deus para confrontá-lo. Sempre que havia ali uma objeção do inimigo, ele o confrontava mencionando, citando a palavra de Deus. É sempre o estar escrito. Está escrito. É assim. Irmãos, essa palavra de Pedro que resiste, ela tem ecos em outros textos da Escritura. Um deles, que é bastante apropriado, é o que Tiago reproduz na sua carta, no capítulo 4, verso 7, ele diz: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Nós temos aqui essas duas premissas que está dentro ali desse imperativo que Pedro nos manda aqui, inspirado pelo Espírito de Deus, a resistirmos o inimigo. E quando nós vamos estudar as Escrituras, pesquisar as Escrituras e ver o que a Bíblia diz a respeito disso, nós enxergamos aqui, embora pareça uma expressão simples a de Pedro, resistir e firme na fé, ela tem uma profundidade tremenda, porque ela está em consonância com toda a Escritura. E toda vez que a Escritura trata disso, ou seja, numa fala mais elaborada ou menos elaborada, ela fala dessa questão da fé que está lá sustentando a nossa resistência contra o inimigo. É preciso, irmãos, resistir o inimigo e resistir fundamentados na palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, fala dessa batalha, dessa luta diária que nós temos, ele diz que nossa luta não é contra carne e sangue. E ele diz ali os agentes dessa luta: são principados, potestades, seres que vivem nas regiões celestiais. Mas o que eu quero destacar são quando ele menciona as armas que nós temos para lutar contra esse tipo de luta, que não são armas que nós conseguimos aqui no nosso meio, são armas fornecidas por Deus. Nós não compramos no mercado, não fabricamos em casa.
Na carta aos Efésios, ele inicia a sua fala dizendo: revestivos de toda a armadura de Deus. Aqui ele está falando de armas para a luta, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E ele encerra esse seu raciocínio, ele menciona ali várias armas, né? A fé, a palavra, a oração, enfim. E ele encerra dizendo o seguinte: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mais uma vez aqui a fé no sustento, sendo sustentáculo dessa nossa batalha diária contra o inimigo. E este é o imperativo da nossa resistência. Nós não podemos resistir por nós mesmos. E mesmo porque nós não podemos fugir, porque nós não fugimos e nem retrocedemos, né? Em 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. E é interessante que ele coloca aqui junto com poder, amor e moderação. Mas veja bem, nós conseguimos esta condição de luta sustentados na palavra de Deus. É daí que nós retiramos a nossa força para lutar e as armas para lutar. Portanto, a resistência é possível, mas na palavra de Deus. Os irmãos conhecem muito bem a história de Davi. Aquele momento inicial que as crianças da escola dominical, lá nos primeiros anos, já estudam ali a história do Davizinho que enfrentou o Golias. E muitas vezes nós perdemos a dimensão desse confronto. É um confronto desigual, muito desigual. Para aqueles que esqueceram, está lá no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, essa luta. A descrição dessa luta. Mas o que é interessante aqui é a descrição dos personagens. Nós temos do lado do mal, do lado agressor, um homem incomum. Eu traduzi aqui as dimensões, né, da sua descrição. É um homem de guerra, é um homem experiente de batalha. Ele tinha quase 3 metros de altura. Não era à toa que era chamado de gigante. Tinha um capacete e armadura de bronze que pesava quase 60 quilos. Tinha pernas protegidas por caneleiras de bronze e entre os ombros um dardo de bronze. Era uma imagem aterrorizante. Tinha uma lança enorme na mão e a ponta pesava quase 7 quilos. Tinha um soldado só para carregar o seu escudo. E quando ele vai diante do povo de Deus, ele afronta não só o povo, mas o Deus do povo, porque ele menciona ali no seu desafio, ele afronta o Deus de Israel. Do outro lado, nós temos um garoto, um menino. Os irmãos já conhecem a descrição do menino, né? Imagina esse gigante de um lado e aquele garoto do outro, segurando com todo esse armamento, o garoto segurando ali umas pedrinhas na mão, com um instrumento lá que ele rodava e jogava aquilo. Devia ser até hilário, né, a cena. Mas veja bem o que Davi disse para ele. 1 Samuel 17, 45 começa essa fala de Davi. Ele diz: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Eu resumi bastante aqui a fala de Davi. O Senhor te entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo te darei por alimento as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. O Senhor salva não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. O que foi que mudou nessas condições? As dimensões do agressor são as mesmas, ou até piores. As nossas condições também em nós mesmos, somos aparentemente incapazes de lutar contra ele, mas nós não travamos essa luta
com armas humanas e nem nosso próprio nome. Essa ilustração do pequeno Davi com Golias cabe aqui no sentido de que nós somos vencedores em Cristo Jesus dessa batalha. Quando Davi diz aqui do Senhor é a guerra, ele está, isso aqui tem que ser bastante contextualizado, mas nós podemos pensar assim, que quem é que pode lutar contra o Senhor? Quem pode enfrentar o Senhor numa luta? Pois o Senhor é o Senhor dos exércitos. E o mesmo que afronta o povo de Deus, afronta também o seu Deus. É a mesma, nós temos aqui a mesma história sendo repetida ao longo de tantos anos e por tantos anos. E hoje o nosso conhecimento a respeito de Deus, nós diríamos que temos algumas vantagens sobre os dias de Davi. Mas as dimensões da luta são as mesmas. E nós temos as mesmas condições, porque nós só seremos vencedores em Cristo Jesus, porque é só a palavra dele que pode destruir esse tipo de inimigo. E continua sendo assim, mesmo nesse nosso século 21 conturbado. A palavra é: resista firme na fé. Resista firme na fé. O terceiro chamado é o imperativo da confiança. E aqui, irmãos, não resistir, não desistir, resistir firme na fé, nós temos consciência disso, sabemos disso, mas aí nós olhamos para o lado e enxergamos que nós temos aqui, não só eu batalhando, não só eu lutando, mas um grande número de pessoas, como Pedro diz lá, os nossos irmãos ao redor do mundo estão passando pela mesma luta, passando pela mesma dificuldade. E o zelo que o Senhor tem para com o cuidado do seu povo prevalece aqui também, no século 21. Quem luta pelo seu povo é o Senhor. A palavra de Davi aqui vale: do Senhor é a guerra. É Ele que vence essas batalhas. No versículo 10, Pedro diz o seguinte: o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Veja bem, irmãos, aqui parece não há uma atenuante, né? Não é propósito de Deus que a gente fique sofrendo eternamente, não. O que ele diz aqui é que há um processo de Deus ocorrendo, acontecendo, nós passamos por isso, a igreja sempre passou por isso, será sempre assim, porque todos que quiserem viver piamente em Cristo Jesus serão perseguidos, é assim que é, mas depois de haver sofridos por um tempo, o Senhor mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O propósito de Deus é de que esse sofrimento passe, seja passageiro, e nós sejamos fortalecidos pela ação de Deus na nossa vida. Porque aquilo que Deus tem para nós é muito maior do que as nossas lutas. Veja só o que Paulo diz aos Romanos 8,18, ele diz: para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. E realmente não podemos fazer essa comparação. Ele ainda diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Ele diz isso no capítulo 4, versos 8 e 17 da segunda carta aos Coríntios. Mas eu gosto muito desse último texto citado aqui, em que ele diz o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Esse imperativo da confiança é essencialmente dependência de Deus, irmãos. Não tem outro caminho. Pois nós fomos chamados por Ele, fomos chamados nele, por Ele, para Ele.
para a glória dele. Aqui Pedro usa aqui um pronome enfático, ele diz, ele mesmo fará isso. Ele mesmo que vai nos restaurar, caso essa passagem tenha causado aí um certo transtorno, né? Ele mesmo nos há de restaurar de possíveis danos nas provações por que passamos. Ele mesmo nos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, porque é Ele que nos levantará. Quando Paulo diz que nós podemos ser até abatidos, mas não seremos destruídos, quem faz isso? É o Senhor em nós. Não importa se Ele permita que eu seja abatido, porque eu sei pela palavra dele que Ele não permitirá que eu seja destruído. Esta é a lógica desse pensamento. E mesmo nesse processo, irmão, nós vivemos sob ataque constante, sabemos disso. A igreja de Deus pode adorar. A igreja de Deus, dentro desse mar de lutas, dessa tempestade no mar da vida, né, em que vivemos, a igreja pode adorar o Senhor. A igreja pode render graças ao Senhor e admirar o Senhor, porque é isso que Pedro faz no verso 11, que nós lemos. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Por isso, igreja do Senhor, povo de Deus, que vive no século 21, no Brasil, um país em ebulição. Temos muitas coisas acontecendo no nosso país em todos os níveis, né? Socialmente, economicamente, e vai por aí afora, e também espiritualmente. Nós somos chamados a sermos sal e luz num mundo que não tem luz, num mundo em trevas e um mundo que não tem sabor. E a palavra do Senhor sempre nos desafia a um despertamento para esses momentos. E é pela palavra que nós somos despertados. E é pela palavra que agimos. E é com base nela que agimos, que falamos, que pensamos, que enfim exercitamos de forma real, concreta, objetiva a nossa espiritualidade. Por isso, estejam atentos a esses imperativos da luta cristã, da luta da igreja. O imperativo da vigilância, no qual nós somos chamados a ficar atentos, olhar em volta, aprender a discernir pela própria palavra, com o conhecimento da palavra, aquilo que se apresenta diante de nós e que não tem um bom cheiro, digamos assim, e que acabará por nos enredar numa situação na qual nós não queremos passar, ou não queremos nos envolver. O imperativo da resistência que passa pela fé, porque a resistência é firme na fé. Não pode haver resistência sem fé, a qual é o fundamento da nossa luta, e que vem a nós, chega a nós e nos alimenta, nos fortalece pela palavra de Deus. E o imperativo da confiança, que essencialmente aqui nós podemos traduzir como completa dependência de Deus. Mesmo quando eu não consigo enxergar, mesmo quando não conseguimos enxergar possibilidades nenhuma, Deus, a gente sabe que em Deus nós passaremos por esse, seja o que for que estejamos vivenciando, uma luta, uma dificuldade, seja no nível pessoal, como também no nível de toda a igreja, de toda a congregação. E nós poderemos, assim como Pedro encerra aqui a sua fala, né, inspirada pelo Senhor, dizer a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos.